Esse trabalho, Fresta, eu iniciei esse processo em 2016, onde eu tinha acabado de chegar em São Paulo e estava querendo experimentar essa vivência em São Paulo, na cidade, a partir dessa pesquisa em dança, né? Eu fiquei 1 ano nesse processo e ao final desse processo, que eu também descobri muitas coisas, a questão era... eu não estava conseguindo me afetar pelo trabalho no sentido da sensação e da emoção minha em relação às frestas, a esse trabalho, naquele momento, ao nome desse trabalho. Então eu estava com esse problema, assim, eu não estava conseguindo me deixar sentir, né, me deixar saber o que eu queria dizer com esse trabalho. E aí, nesse ano de 2018, que eu pude estar junto com a Cia Queremos Saber e com a Pim Nogueira, dramaturgista. E aí, a partir da pesquisa da Cia Queremos Saber, que tem muito esse viés dessa provocação a partir do que eu quero dizer com minha arte, o que essa arte... né, o que de mim está nela, assim. Então, a partir dessas provocações e que me levam para me conhecer e para saber o que eu sinto, o que eu penso, o que eu estou sentindo no momento do ensaio, no momento da pesquisa, eu fui conseguindo construir uma relação mais profunda com as frestas, que são meu tema nesse trabalho. Então eu fui experimentando como era sentir essas frestas. O que essas frestas são para mim? O que elas me significam e o que eu quero dizer em relação com elas. Então eu senti que esse ano o processo... eu consegui ser afetada pelas frestas. E isso... foi uma conquista no sentido que era muito difícil para mim me deixar transformar pelo que eu estava sentindo em dança, no momento da dança. Então, e tudo isso a partir da concretude do corpo, né? E não de uma imaginação que sai do que sou eu e do que eu estou sentindo, mas a partir da minha sensação do meu corpo e da presença e dialogando com o meu sentimento para construir a dança, no momento que ela está acontecendo. E eu fui convidado pela Pim em 2016 para iluminar o processo da Cia, e eu voltei esse ano, agora em 2018, para iluminar também cada solo, e eu fui me metendo no meio, assim, falei, não, Pim, eu quero construir meu solo, quero voltar a dançar, que eu tinha parado e tudo mais, movimentar meu corpo. E a Pim veio com essa questão, o que a arte tem dentro de mim? Eu nunca tinha parado, quer dizer, o que minha arte tem de mim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, e eu comecei a refletir diante dos ensaios e eu vi que a minha arte tem muita da minha humanidade, assim, sabe, do que eu sou como humano, da minha existência, que é política, é ideológica, tem gênero, tem cor, tem idade, tem classe social. Então a minha arte, ela é tudo isso, ela diz sobre esse meu mundo que eu vivo, é uma crítica boa ou ruim, né? Sobre esse meu mundo e como que eu olho para ele. E nisso também, como humanidade, tem todas as minhas inseguranças, todas as minhas incertezas, todas as minhas crises, assim, que a Cia
ela veio trazendo junto com os ensaios, junto com a técnica clausiana, e foram emergindo muitas coisas, até que eu cheguei na construção desse solo, que é uma pequena amostra, né, que eu tenho hoje, assim, bem um experimento, que é refletir os machucados do meu corpo, que ele sofre tanto físicos quanto psicológicos, e fazer com que as pessoas reflitam sobre os seus próprios machucados, assim. Então, bom, eu acho que esse processo foi muito revelador para mim, sabe? Não foi prazeroso, mas só que não de tipo, ai, fiquei de boas, assim. Foi prazeroso de me descobrir, de me questionar e de sempre me aventurar em mim mesma, assim, que era o meu tema, sabe? As minhas questões, o meu corpo, o meu machucado, o meu estar e existir no mundo. Eu retomei o trabalho agora, depois de quase 4 anos. Essa segunda etapa é meu retorno também para a companhia. E eu vim com uma expectativa de 4 anos atrás. E eu encontrei uma outra intérprete, encontrei um outro trabalho que eu nem imaginava que era aquele que eu comecei lá atrás. Eu vinha de uma série de ensaios mais solitária, mais independente, fazendo as coisas mais autônomas. Só que o processo ele foi dando algumas cutucadas que desembocaram em outro lugar. Então a gente deu uma funilada no processo, escolheu uma imagem, um trecho para poder mergulhar, para poder investigar esse lugar do trabalho. Eu me deparei com uma série de inquietudes, uma série de desconfortos, porque eu comecei a entender que lugar é esse do trabalho. Nós se organizamos para entender que linguagem era essa, para nivelar nossa conversa, né? Do que corpo é esse que a gente está partindo, né? Dessa investigação. Então eu tive que me adaptar muito tecnicamente, com a bagagem que eu tenho, para poder acompanhar essa discussão que a companhia já estava tendo, né? Em vários momentos eu me questionei muito de como é que eu ia usar aquele material todo no meu solo. E surgiram algumas dúvidas até assim, como é que eu vou continuar tudo isso? Né? Para que lado que eu vou com todo esse material? E de embarcar nas sensações, nas emoções, e esse é o lugar da sensação e da emoção, que era um lugar desconfortável. Porque era muito cômodo montar a coreografia, estruturar a coreografia e dançar. E esse processo de rasgar, de decupar, de mergulhar, de sentir o movimento, é que foi trazendo desconforto. Ainda me incomoda o resultado, porque não é um resultado. E até eu assimilar que não é um resultado final, mas é o processo de estar se compartilhando o processo, me deu muita insegurança. Foi uma das coisas que agora, nesse momento mais final, antes do compartilhamento, eu fiquei meio sem chão de como assim que eu vou mostrar. Porque para mim ainda é íntimo esse momento que a gente está, né? Só que aí eu fui assimilando, a PIN foi orientando, calma, não é tudo isso, é menos, é um recorte, é esse momento que você está passando que é para ser compartilhado. E como envolve a relação com a improvisação, mas não a improvisação gratuita, né? A improvisação dentro desse universo que a gente está. Eu ainda me sinto insegura porque eu venho de uma história que é muito roteiro, começo, meio e fim, e se não tenho esse começo, meio e fim, como é que eu vou estar em cena se eu não tenho essa pré-organização? Mas daí, com muito trabalho, a PIN foi trabalhando e colocando no outro lugar essa possibilidade de estar compartilhando a coreografia sem ser com o roteirinho, começo, meio e fim. O trabalho está lá, já existe o trabalho.
O processo, dessa vez, eu acho que foi melhor, foi mais... no começo ainda foi difícil, né? Mas foi uma transição que acho que demorou um pouquinho, mas eu entendi o que tinha que ser feito, o corpo também foi dizendo como que, né, deveria ser, e eu acho que agora tá num lugar legal, assim, o trabalho. Todo um processo, precisou da primeira etapa, precisou da segunda etapa, agora estamos na terceira etapa, e se tiver a quarta, a quinta, acho que tudo vai sendo modificado, mas acho que sem perder a essência.